A entrevista do dia. A entrevista do dia. Hoje com a professora e cientista política, doutora Priscila Lapa. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Prazer nosso. Vamos começar avaliando os movimentos do final de semana. O presidente Jair Bolsonaro chegou no sábado a Pernambuco. Na verdade, chegou na sexta, né? E no sábado participou de um grande ato lá em Santa Cruz do Capibaribe. E, do ponto de vista político, é uma demonstração de força ou pelo menos uma tentativa de mostrar que está bem, professora? Sim, na verdade o grande objetivo é esse, né? Nós hoje, o Brasil hoje não tem um presidente em exercício do seu mandato de chefe de Estado ou chefe de governo. A gente tem um presidente em campanha pela sua reeleição. Ele não esconde isso mais de ninguém, né? Essa agenda oficial, ela é sempre travestida, na verdade, de eventos eleitorais, né? E ele fala o tempo inteiro de crimes cometidos por integrantes de outros poderes, mas, na minha percepção, o maior escândalo político que a gente vive nesse momento é a gente viver uma crise econômica da forma como estamos vivendo, associada com a iminência de uma crise energética que é o tempo inteiro negada ou, no mínimo, subestimada pelo governo federal e o presidente simplesmente cumprindo uma agenda eleitoral, né? Isso é muito grave. A gente tem que, como população, né, entender que toda essa movimentação do presidente, ela seria completamente cabível numa democracia caso a gente já estivesse vivenciando o período eleitoral, que é aquele período de campanhas de rua, e esse tipo de manifestação é completamente legítimo. Agora, no exercício do mandato do presidente, ele passear com ministros de Estado para um passeio de moto, para fazer aclamado pelas ruas, isso tudo tem um custo para a população. Além de ter um desvio de antecipação do período eleitoral, que é um crime eleitoral no Brasil, o presidente tem todo um esquema de segurança. Quando o presidente se desloca dessa maneira, tem todo um efetivo policial, militar, que é deslocado das ruas, né, da segurança das pessoas para fazer a segurança da comitiva oficial. Isso tudo tem um custo elevado e, no meu entender, descabido, né? Não tem cabimento isso estar acontecendo a essa altura. Agora, politicamente é importante para o presidente, ele tem demonstrado que, apesar de a sua popularidade pelas pesquisas não está bem, né? A avaliação que as pessoas majoritariamente fazem é que o governo não está agindo corretamente, principalmente na questão econômica, mas o fato é que nunca se negou que o presidente continua tendo uma base de apoio importante, né? Ele continua tendo um apoio de um segmento forte da população, tanto que as próprias pesquisas que ele tanto recrimina colocam ele em todos os cenários no segundo turno. Então, ele é alguém que, apesar de estar perdendo popularidade, isso é notório, mas ele não deixa de ser um candidato competitivo. Eu acho que isso, o passeio desse final de semana aqui, a gente pode chamar de passeio, que para mim não é uma agenda oficial. Então, esse passeio no final de semana aqui no Pernambuco demonstra claramente isso, que ele tem uma base sólida, é um político populista, né, que, portanto, conversa com muita facilidade com alguns segmentos da sociedade, e isso, sim, é uma demonstração de força, eu não digo de recuperação da sua popularidade original, mas é uma demonstração, sim, de força de um candidato que ainda tem uma base, e é por isso que se diz que o impeachment é uma hipótese muito pouco provável, né, de se concretizar, porque é alguém que tem ainda digamos assim, um resguardo de popularidade que permite ainda se colocar nos cenários. Agora, tem muita água para rolar, né? A antecipação do debate eleitoral, ela tem um aspecto positivo para esses candidatos, mas ela também tem um peso, tem um aspecto negativo, né, no sentido de ampliar o tempo de desgaste. E isso é o que a gente vai ver agora, o que é que vai pesar mais, né, na avaliação da população. Uhum. A professora Priscila Lapa, doutora Priscila, foi divulgado no final de semana também uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas com intenções de voto em Pernambuco, que mostra Lula liderando e tem mais que o dobro de votos de Bolsonaro. Aí quando a gente comenta sobre essa pesquisa, por exemplo, para quem é bolsonarista, eles afirmam que esses números não existem e que pesquisa de verdade é o que aconteceu, por exemplo, sábado em Santa Cruz do Capibaribe. Aquele número de pessoas ali apoiando representa de fato essa divisão? Ou se a gente for comparar com o eleitorado, vai ver que o percentual é bem menor do que... Veja, quando a gente pega os dados da eleição de 2018, isso alguns analistas tiveram cuidado de fazer nesse final de semana, a gente vê que Santa Cruz do Capibaribe foi uma das cidades do estado onde ele teve o maior percentual de votos, né? Foi praticamente uma vitória esmagadora do presidente Bolsonaro naquela cidade, naquela região. E ali é um reduto para onde tem sido direcionados muitos recursos
Você vê que não era à toa que o ministro do Turismo estava ali, não era à toa, né, que alguns dos integrantes da comitiva, a escolha da cidade de Santa Cruz do Capibaribe não foi à toa, né, porque ele não escolheu o Recife, o próprio Recife para fazer um passeio de moto, ou Petrolina, ou qualquer outra cidade, né? Porque entre 185 municípios, a escolha foi por aquela região. Porque nada disso que está sendo movimentado nesse momento é sem estratégia. Isso aí é inegável. Tem uma estratégia por trás disso, né? Tem esse interesse de demonstração de força. E aí é nesse sentido que, realmente, se a gente for olhar o universo das pesquisas, todas as pesquisas têm confirmado isso, né? A avaliação majoritariamente negativa se sobrepondo, tanto do próprio presidente quanto do governo como um todo, né? Estão se sobrepondo. Agora, isso é inegável e existe ainda uma base de apoio. Então, quando ele está na região, no reduto, onde ele já teve uma boa votação em 2018 e ele está lá, né, fazendo esse gesto, tem também um gesto da curiosidade, das pessoas que gostam de estar na rua em momentos como esse, em ocasião. Imagina uma cidade que é pequena, né, que não tem uma movimentação de rua com tanta frequência, de repente recebe uma comitiva, recebe da forma como aconteceu. Então era normal de se esperar que tivesse essa euforia, né? Então isso não desmerece em nenhum momento. Eu acho que uma coisa não contradiz a outra. O fato das pesquisas mostrarem que ele não é o candidato favorito hoje em todos os segmentos do eleitorado, não significa que ele ainda não mantém uma base. E é isso que as próprias pesquisas apontam, que essa base, que sempre se falava em torno de 30%, que agora se reduz para 23%, em torno de 23%, 24% de apoio eleitoral, considerando o universo do país como um todo, ela tem esse reflexo. Uma coisa não está contradizendo a outra. Aquele contingente de pessoas ali não representa a totalidade da população, né, diga-se de passagem, mas representa uma base ainda importante de apoio que o presidente mantém. Uhum. Vamos falar agora dos protestos que estão previstos, ou as manifestações de apoio ao presidente que estão previstas para esse dia 7. O presidente tem feito duras críticas ao STF, mantido aquele discurso de acirramento, né? E o que a gente tem visto muito no discurso daqueles que estão convocando esses atos, pedido de impeachment de ministro, pedido de intervenção militar. A senhora vê com preocupação esses movimentos de amanhã? Ou não mudar muita coisa? Não. Com certeza eu vejo com preocupação. Eu me reúno aí com outros tantos, né, pensadores, especialistas, analistas do país que vêm, e internacionais, inclusive, tem documentos hoje divulgados na imprensa, né, que são assinados por chefes de Estado aqui do Mercosul, né, que são assinados por ex-presidente, por presidente, né, mostrando claramente a preocupação com essa movimentação, porque ela tem um cunho completamente diferente de tudo que a gente já viu no Brasil em relação ao 7 de setembro. Né, ele é uma manifestação que a gente não pode ter, ninguém pode garantir, nem o presidente, nem nenhum opositor, de que vai sair tudo, né, dentro do que eles chamam agora de 4 linhas da Constituição. Né, porque existem grupos radicais que vão se aproveitar desse momento, né, se vão conseguir ou não causar um estrago maior a imagem, né, das manifestações, se vai ter quebra-quebra. Quem viveu em 2013 lembra, né, daquelas manifestações de rua que eram completamente legítimas, que começaram a partir de um incômodo da sociedade sobre determinadas pautas e que descambavam quase sempre, no final, para quebradeira, para aqueles tumultos de rua. Então, movimentações de rua, movimentos de massa, nunca se pode ter garantia de que vão ser 100% pacíficos e que não vão ter nenhum tipo de acirramento, ainda mais sendo convocados da forma como eles estão sendo. Sempre com convocações dúbias, de que chegou a hora, é a hora de fazer. E, assim, o teor disso aí não é simplesmente as pessoas colocarem a sua insatisfação em relação ao funcionamento ou à dinâmica das instituições. É a ameaça de que vão destituir do poder integrantes de um dos poderes, de uma instituição que tem, aliás, o papel de salvaguardar a própria Constituição. Né? Então, isso tudo é muito grave, isso tudo chama muita atenção, porque se não conseguir atingir o objetivo, que provavelmente não conseguirá, que é de fato destituir essas instituições, destituir esses ministros, elas causam um dano de divisão do país, causam um dano no sentido de abrir as portas para essa radicalização que tanto incomoda boa parte da população brasileira e que não é papel de um chefe de Estado, não é papel de nenhum integrante, de nenhum poder estar acentuando isso, né, contribuindo para que isso aconteça. Então, o estrago já foi feito no sentido de voltar a um clima de radicalização que parecia um pouco mais amenizado, parecia mais diluído no Brasil, e, ao mesmo tempo, colocar novamente no centro da pauta questões que não deveriam estar como prioridade nesse momento. Então, a gente vai ter um trabalho agora, pós 7 de setembro,
de recredibilizar as instituições, colocar as coisas no seu devido lugar, quando a gente poderia estar partindo, né, para um pacote econômico, por exemplo, de recuperação da economia, sem terceirizar a culpa para prefeitos e governadores e fazer aquilo que efetivamente tem que ter. Como eu falei no início da minha fala, a gente não tem hoje um presidente no exercício da sua função de chefe de poder, de chefe de Estado. A gente tem um presidente em campanha eleitoral. E aí tudo que acontece a partir disso é com um tom eleitoral, é com um tom de manutenção de poder, de destituição da legitimidade, né, dos outros poderes. Isso tudo é muito complicado, porque ainda falta um ano para a eleição presidencial e a questão é se o país aguenta viver um ano em eterna guerra, em eterno clima. Não é um clima de disputa eleitoral, é um clima de disputa radicalizada e extremista, que é muito ruim para o Brasil. Professora, essa demonstração de força que o presidente pretende mostrar amanhã, ele falou em Caruaru, inclusive, que o povo é quem vai ditar como serão os próximos dias. Se de repente ele conseguir fazer esse movimento com 1 milhão de pessoas, como está prevendo no Brasil, isso o credencia ou vai deixar ele mais afoito para querer fazer de fato esse acirramento e dar uma espécie de golpe no nosso Brasil? Eu acho que essa é a tentativa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se isso não acontecer, não é por falta de vontade, né? Assim, a vontade, ela já existe, ela já está colocada, ela já é pública, ela em alguns momentos ela é disfarçada, fala de Constituição, da liberdade de expressão, da liberdade disso e daquilo, mas o fato é que já existe esse sentimento de forma muito claramente colocada de que houvesse uma ruptura, de que o Brasil caminhasse agora para um modelo em que todos os poderes estivessem concentrados na mão do poder executivo. Você veja que toda a movimentação do discurso de análise do bolsonarismo, e aí não é só do presidente, ele quem o apoia, é no sentido de concentração de poder. É de que o legislativo não é legítimo, o legislativo não sabe o que está fazendo, não está ouvindo a voz do povo, né, e tudo mais. Então, o legislativo já não é considerado legítimo, nem a Câmara, nem o Senado. Aí parte para o Poder Judiciário. Tudo que o Judiciário faz é interpretado como fora da Constituição, é abuso de poder, abuso de autoridade, e assim o presidente, né, mais uma vez, se coloca como o único capaz ou o mais credenciado para conduzir o país. Então, todo o movimento dentro do governo Bolsonaro é no sentido de concentração de poder. Só ele sabe, só ele tem legitimidade, só ele é dotado da vontade popular, quando não é assim. Isso eu alertava desde as eleições de 2018, quando o presidente falava que tinha recebido um cheque em branco da sociedade. Ele foi embalado a vitória dele foi embalada por um sentimento de mudança e, portanto, ele estaria legitimado a fazer qualquer coisa que ele viesse à tona, viesse à sua mente. Só que não é dessa forma que uma democracia funciona, porque o mesmo sentimento de mudança que embalou e o levou legitimamente, diga-se passagem, à presidência da República, também conduziu a uma mudança histórica na Câmara e no Senado, que até então a gente nunca tinha visto um índice de mudança, de não reeleição, como a gente viu. Então, a renovação do legislativo também foi muito substancial. Agora, não necessariamente no mesmo tom e na mesma linha política do presidente. Isso precisa ser respeitado também. Então, no final das contas, qual é a verdadeira vontade soberana? É que eleger a maior parte dos deputados, a que eleger o presidente. Não, a democracia não funciona assim. E ainda que ele tenha o apoio majoritário da população, que é o que parece não ser verdade, por todos os institutos de pesquisa que têm demonstrado, mesmo assim ele precisa respeitar aquilo que é previsto dentro do mandato presidencial. Ele precisa governar para quem o apoia e para quem não o apoia. Ele precisa ter diálogo com todos os poderes, ele precisa ter os freios e contrapesos, eles precisam funcionar. Então, ainda que a gente ache que o Supremo Tribunal Federal talvez esteja agindo de forma, tenha caído na briga, tenha caído na provocação, esteja agindo de forma muito radical ou muito dura, a gente tem que lembrar que desde o início do mandato de Bolsonaro, o Supremo está no centro de ataque. Independente do que Alexandre de Moraes fez agora ou não fez, desde o início do mandato de Bolsonaro, que existe um movimento, a gente lembra dos fogos de artifício que foram soltados numa manifestação em Brasília em direção ao Supremo. Isso é um ataque a uma instituição. Né? Se fosse o contrário, se fosse um fogo soltado em direção ao Palácio do Planalto, teria causado uma polvorosa. As pessoas iam dizer que o presidente estava sendo destituído. E naquela época o Supremo reagia com notas de repúdio. No próprio processo eleitoral de 2020, em todas as situações que o Supremo ou o TSE foram colocados em xeque, ele sempre respondia com nota de repúdio. E isso era muito criticado, porque não se combate descredenciamento das instituições dentro de uma democracia apenas com nota de repúdio. E agora a briga entrou num tom assim que
ninguém sabe onde tudo isso pode parar, de fato, porque o que está em jogo são estruturas assim, complicadas, a gente fazer um julgamento superficial, né? Mas é preciso ter cautela quando a gente interpreta o que é a vontade do povo, vontade majoritária, e precisa respeitar também as vontades minoritárias. Professora Priscila Lapa, nós queremos agradecer a sua participação. Vamos aguardar o que é que vai acontecer nesse Brasil amanhã e depois disso, né, qual será o tom tanto do presidente quanto das instituições, enfim, a gente vai acompanhar com muita expectativa. Bom dia de trabalho para a senhora, viu? Para vocês também, uma boa semana e depois a gente repercute aqui tudo isso. Com certeza, professora. Obrigado pela sua participação.